Bem-vindos ao programa Flashes da História. Como vimos no programa anterior, o Sínodo Presbiteriano, reunido em 1894, determinou a transferência do Seminário Teológico de Nova Friburgo para São Paulo e a sua fusão com o Instituto Teológico, que havia sido criado pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira no início de 1893. Em 25 de janeiro de 1895, dia do aniversário de São Paulo, houve a inauguração do seminário na capital paulista. Numa reunião solene realizada no Templo Presbiteriano da Rua 24 de Maio, presidida pelo reverendo John Kyle, presidente da diretoria, o Dr. John Rockwell Smith fez o discurso oficial esboçando a estrutura do ensino teológico. Também falaram os reverendos Eduardo Pereira, Carvalho Braga, Álvaro Reis e o presbítero Remígio de Cerqueira Leite. Poucas semanas depois, no dia 14 de fevereiro, o Dr. Smith chegou de mudança em São Paulo, acompanhado de sua família e de 3 estudantes: Alberto Maier, Alfredo Guimarães e Vicente Temudo Lessa. Os 5 alunos que estavam no seminário naquele dia foram esperar os novos colegas na estação ferroviária. Eram eles Erasmo Braga, Francisco Lotufo, José Maurício Higgins, Antônio Gonçalves e Olegário Pereira. São Paulo não tinha ainda 200 mil habitantes. O pequeno grupo veio da estação do Brás num bonde puxado por burros até o Largo do Tesouro e dali seguiu a pé até o seminário, localizado na primeira igreja presbiteriana, a Rua 24 de Maio, quase esquina com a Rua do Ipiranga. Os recém-chegados foram levados para o sobradinho, anexo ao templo. Por uma escada externa se chegava a um recinto de entrada, que servia de sala de aulas e biblioteca ao mesmo tempo. A seguir, havia um corredor ladeado de pequenos quartos para os seminaristas. Outras aulas funcionavam nas salas laterais do templo. Temudo Lessa, que narra esses fatos como testemunha ocular, diz que no domingo, dia 17, os novos alunos travaram conhecimento com a primeira igreja. Grande auditório, templo repleto. Tocava o órgão o professor Ruger, um suíço que era o professor de música dos seminaristas. O reverendo Eduardo Pereira estava em pleno vigor com seus 39 anos. Pregou sobre um texto da Epístola aos Romanos. Era bom orador, estudando muito bem os seus sermões e utilizando ilustrações. Tinha dicção correta e gesticulação sóbria. Aos domingos à tarde, às 17 horas, os estudantes costumavam ir ao culto da segunda igreja, pastoreada pelo reverendo Modesto Carvalhosa, que os acolhia com modos paternais e sonoras gargalhadas. As aulas do seminário eram bem distribuídas. O professor Remígio lecionava português, francês e latim. O professor Augusto Bailot, lente do ginásio do Estado, ensinava a aritmética. Os reverendos Smith e Eduardo, teologia e filosofia. Por um semestre, os alunos tiveram aulas de grego com o reverendo Francis Schneider, missionário veterano, em sua casa no Largo do Arouche. Depois, essa matéria, bem como História Universal, foi lecionada pelo alemão Oskar Nobiling, outro lente do ginásio do Estado, homem de grande erudição. O professor de geografia era Canuto Thormann, um luterano dinamarquês que frequentava a primeira igreja. No segundo semestre de 1895, o seminário perdeu um aluno, Alberto Maier, que regressou para Friburgo por interesse de família, e recebeu outros 2, Matatias Gomes dos Santos e Albertino Pinheiro. A primeira igreja presbiteriana de São Paulo arrolou muitos novos membros nesse ano de 1895. Belmira Martins
filha do presbítero e construtor Isidoro Manuel Martins, diplomou-se pela Escola Normal. Era casada com Moisés Aguiar Campos, que muitos anos depois veio a perecer afogado no rio Avanhandava, quando tentava salvar o Dr. Daniel Martins, seu cunhado. Também foi arrolado o médico Dr. Nicolau Soares do Couto Escher, que pela segunda vez vinha residir em São Paulo, procedente do Rio de Janeiro. Entre os novos membros estavam 3 futuros pastores: Otoniel Mota, Matatias Gomes dos Santos e Salomão Ferraz. Outro membro arrolado nesse ano foi Carlos Pereira de Magalhães, filho do reverendo Eduardo, que estudou na Escócia e formou-se em Direito em São Paulo, indo depois para Anápolis, em Goiás. A escola dominical da Primeira Igreja prosseguia com entusiasmo. Em abril foi eleita uma diretoria composta de jovens. Presidente, Matatias Gomes dos Santos. Vice-presidente, Carlos Pereira de Magalhães. Secretários, Salomão Ferraz e Moisés Gomes. Tesoureiro, Plínio de Araújo. Em janeiro de 1895, o pastor da igreja obteve, mediante concurso, nomeação para a cadeira de português do Ginásio do Estado, fundado recentemente, em setembro do ano anterior, e localizado na Rua da Boa Morte. Logo em março, foi nomeado diretor interino do estabelecimento. O reverendo Eduardo havia lecionado português por vários anos na escola americana e os apontamentos então preparados serviram de base para os seus famosos livros didáticos que foram amplamente utilizados por muitos anos. Em 1895 surgiu uma nova instituição em São Paulo, a Associação Cristã de Moços, ACM, cujo fundador no Brasil foi o presbiteriano norte-americano Myron Clark. No dia 1º de agosto, houve a sessão preparatória na primeira igreja, com a presença de 47 pessoas, sendo nomeada a comissão de estatutos. A segunda reunião ocorreu na noite do dia 6, no salão de cultos da Igreja Metodista do Arouche, sendo aprovados os estatutos e eleita a diretoria. No dia 19 de setembro, deu-se a inauguração das atividades no Salão Metodista da Rua da Esperança, na atual Praça da Sé. A diretoria ficou constituída das seguintes pessoas: presidente, Dr. Nicolau Soares do Couto, vice-presidente, J.J. Coachman, secretários, João M. Maciel e José Osias Gonçalves, tesoureiro, José Maurício Higgins, vogais, Antônio Ernesto e Augustus F. Shaw. A maior parte dos sócios pertencia à primeira igreja e todos os seminaristas figuraram como fundadores. Os pastores, residentes em São Paulo, faziam parte do quadro como membros honorários: Eduardo Carlos Pereira, John Rockwell Smith, João Ribeiro de Carvalho Braga, Modesto Carvalhosa, William Waddell, Francis Schneider e J.W. Walling. A ACM mudou de sede várias vezes: Rua Direita, Rua do Tesouro e outros locais. Promoveu muitas conferências e fez muito trabalho. Depois entrou em uma fase de estagnação e encerrou as atividades. Reapareceu em 1903, perdurando até os nossos dias, embora atualmente não tenha qualquer conexão com as igrejas evangélicas. Nos anos 30, foi seu presidente o conhecido médico presbiteriano Dr. Flamínio Fávero. Ainda em 1895, faleceu o reverendo Frederick J. Perkins, que trabalhou em São Paulo por vários anos. Foi professor no Mackenzie e prestou serviços à Segunda Igreja Presbiteriana, da qual foi um dos organizadores. Retirou-se doente para os Estados Unidos, mas não chegou a rever a sua terra. Faleceu em alto mar no dia 23 de setembro. O ano de 1896 traía
importantes desdobramentos para o trabalho educacional dos presbiterianos em São Paulo. É o que se verá após um breve intervalo. Estamos de volta ao programa Flashes da História. Com o aumento do número de estudantes no sobradinho da Rua 24 de Maio, sentiu-se a necessidade de um edifício mais amplo para o seminário presbiteriano. No dia 6 de junho de 1896, o professor Remígio publicou um vibrante artigo conclamando a Igreja brasileira a entrar em ação. Ele insistiu que era preciso adquirir um terreno o mais breve possível e argumentou em prol do início de uma grande campanha nesse sentido. Logo surgiram outros artigos apoiando o projeto. Foram nomeados agentes em todas as igrejas para a grande subscrição popular. No jornal O Estandarte, de 8 de agosto, foram publicadas as primeiras listas de contribuintes. Até dezembro, chegou-se a um total de contribuições no valor de 50 contos de réis. A causa de todo esse impulso foi o fracasso da tentativa de transferir o seminário para Campinas, devido à impossibilidade de aceitar a doação da propriedade do antigo Colégio Internacional, que havia se transferido para Lavras. O reverendo Samuel Gammon, como representante da missão da Igreja do Sul, apresentou as condições da doação, que foram discutidas demoradamente pelo Sínodo. Apesar da boa vontade do Comitê de Nashville, as cláusulas da oferta eram de tal natureza que não puderam ser aceitas. O resultado foi a construção do edifício da Rua Maranhão, no Higienópolis, como se verá no próximo programa, uma iniciativa do jornal O Estandarte e de pessoas da Primeira Igreja de São Paulo. Nesse ano, ocorreu o agravamento da crise iniciada em 1892 e que iria resultar na divisão da Igreja Presbiteriana Brasileira em 1903. Informações tendenciosas e pessimistas enviadas às organizações missionárias nos Estados Unidos puseram em risco a cooperação delas no seminário. A Junta de Nova York negou a participação do seu professor, reverendo Thomas Jackson Porter, e o Comitê de Nashville ameaçou fazer o mesmo. Passavam a considerar o seminário como um produto da rivalidade com o Mackenzie. Segundo os boatos, o Mackenzie desejava prestar auxílio à formação dos pastores, e o seminário o rejeitava. O pastor de São Paulo era considerado um faccioso. Ele e o seu grupo seriam os causadores das dificuldades. No número de 1º de agosto de 1896 do jornal O Estandarte, o reverendo Eduardo Carlos Pereira iniciou uma série de artigos sobre a situação. Em dezembro, publicou um opúsculo de quase 100 páginas, intitulado Dupla Defesa, historiando de modo documentado todas as dificuldades surgidas com o Mackenzie, de onde resultava a desconfiança das organizações missionárias. A situação se complicara com a publicação de um panfleto em inglês de A.M. Humphrey, tesoureiro da junta diretora do Colégio Protestante. Nele estavam as bases das informações pessimistas que produziam tantas amarguras. Como consequência, os presbitérios de São Paulo e de Minas enviaram em conjunto uma representação à Junta de Nova York e ao Comitê de Nashville, explicando a situação
e mostrando a necessidade do seminário e da cooperação das duas agências missionárias norte-americanas. O documento apontava o empenho da Igreja Nacional em levantar um edifício apropriado. 13 estudantes já frequentavam o curso. Quanto ao curso anexo de preparatórios, mostrava-se que isso estava de acordo com o próprio sínodo. As dificuldades surgidas com a direção do Mackenzie é que levaram o seminário a dispensar a cooperação daquele estabelecimento. Em novembro, a diretoria do seminário também enviou uma representação à Junta de Nova York, deixando de apor a sua assinatura somente o reverendo Chamberlain. Nesse documento, a diretoria procurou desfazer os mal-entendidos então existentes. Em outubro, vieram as respostas. Nashville atendeu, conservando o seu professor, reverendo John Rockwell Smith. Nova York, ponderando bem a situação, entendia ser impossível a cooperação nas circunstâncias do momento. Nesse ano de 1896, o seminário tinha 2 alunos a menos, Francisco Lotufo e Alfredo Guimarães, que haviam concluído o curso. Em compensação, haviam chegado novos estudantes: José Osias Gonçalves, Randolfo Campos, Alfredo Borges Teixeira e André Jensen. Pouco depois ingressaram Baldomero Garcia e Laudelino de Oliveira. No segundo semestre, o seminarista Laudelino, que tinha experiência em jornalismo, lançou a ideia da criação de um jornalzinho dos estudantes, que foi lançado em 3 de outubro com o título O Combate. Era um periódico bem feito e foi publicado por quase 3 anos, até julho de 1899. Em 25 de março de 1896, retirou-se para os Estados Unidos a professora Marcia Brown, diretora da Escola Modelo da Luz. Houve uma despedida solene. Suspensas as aulas, professores e alunos compareceram ao salão de honra, para onde fora convidada a notável educadora. Em nome do professorado, foi-lhe oferecida uma taça de ouro ricamente trabalhada. Miss Brown, uma ex-professora da escola americana, havia tido o privilégio de cooperar na remodelação do ensino no estado de São Paulo, após a proclamação da República. Seu nome foi dado a um dos grupos escolares da capital. Quanto aos novos membros da Primeira Igreja de São Paulo nesse ano, vale destacar alguns poucos. Margarida Gomes era irmã do estudante e futuro pastor Matatias Gomes dos Santos. Belisária Ribeiro era viúva do famoso filólogo e escritor Júlio Ribeiro, que também foi membro da Igreja de São Paulo. Mary Schneider era filha do velho missionário Schneider e vinha transferida da 6ª Igreja Presbiteriana de Pittsburgh. As irmãs Elisa de Mesquita, filha, e Cecília de Mesquita vieram a se casar, respectivamente, com os reverendos José Maurício Higgins e Ernesto Luiz de Oliveira. Nos 2 anos seguintes, importantes acontecimentos iriam se verificar no cenário presbiteriano em São Paulo. É o que se verá no próximo programa. Se você deseja informações adicionais ou quer oferecer alguma sugestão, entre em contato conosco pelo e-mail flashesdahistoria@mackenzie.br. Até o próximo programa.